E nós estamos também, irmão Alain, recebendo uma romaria mais que especial no Santuário Nacional nesse fim de semana, bem como com um amigo seu, um conterrâneo, veio trazer essa romaria para a gente conhecer e trazer uma realidade de igreja também, que é bom a gente abrir os olhos para outras questões que precisam ser refletidas e colaboradas também nessa missão bonita que é realizada lá no interior do Amazonas, não é? Isso mesmo. O São Paulo VI falava, não é, Padre Reinaldo? Cristo aponta para a Amazônia. Eu quero ver agora. Quem veio de Porto Velho? Olha só! Olha que beleza, gente. E nós vamos conversar com eles. E olha que assunto vocacional, que programa vocacional, não podia ser diferente nesse mês. O Padre André Bordignon, nós nos conhecemos com 8 anos de idade no grupo de coroinhas, lá no interior de São Paulo, em Espírito Santo do Pinhal, e aí a vida fez os caminhos da missão. Junto com o Padre André, nós temos aqui hoje a presença muito querida e especial do Padre Geraldo, que é o cura da Catedral Metropolitana Sagrado Coração de Jesus, lá de Porto Velho, celebrando o seu centenário, a abertura desse ano jubilar, e um filho da terra, que é bispo, lá em Humaitá, também Amazonas, também administrador apostólico em Rio Branco, no Acre, Dom Fontinelli. Bem-vindos para vocês, um bom dia. Bom dia, meu querido amigo e irmão Alain. Bom dia, Padre Reinaldo. Aqueles que estão nos acompanhando de Porto Velho. Ontem também, na missa. Pessoal, vocês receberam também os vídeos, não foi? Pessoal lá mandando, contente. Agradecemos muito aqui a Aparecida por esse carinho. Como diz Dom Roque, a Igreja da Amazônia. Essa acolhida tão fraterna de todos aqui no santuário. Então, bom dia. Acho que um momento importante para nós, que a gente vê a expressão do povo, da proximidade com a mãe, e ela sempre nos aponta o filho. E Romaria, caminhando com o povo, fortalecendo também a nossa fé, a nossa missão e a nossa vocação de missionário da igreja e na Igreja da Amazônia. Padre Geraldo, que é o pároco da catedral, você estava falando dessa alegria, como é bom estar aqui na casa da mãe. Padre Geraldo, eu queria que o senhor contasse para nós como é que foi a organização dessa romaria. Tem muita gente vindo pela primeira vez. O pároco é sempre o primeiro missionário, aquele que anima. Uma romaria muito bonita. Então, a ideia da gente abrir o nosso centenário aqui como sinal de gratidão e comunhão também com a Igreja do Brasil. Nós somos igreja na Amazônia, mas também que caminha juntos com esta igreja. Então, estar aqui como peregrinos é a gente vir à casa da mãe e fortalecer a nossa comunhão com a igreja, fortalecer o nosso compromisso missionário, nosso desejo de testemunhar Cristo naquela porção do povo de Deus que nos foi confiado. Bacana. E seria interessante o Dom contar para nós, não é, Dom? Sobre a realidade da igreja da qual vocês vivem, na onde fica a sua diocese, né? Com quantas paróquias, o clero. Então, nós vivemos na região amazônica, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, fazemos parte do mesmo regional, região noroeste da CNBB, e a nossa realidade é marcada pelos povos originários, né? Principalmente os povos indígenas, os ribeirinhos e os migrantes. Então, a nossa realidade também, precisamos de mais missionários, temos padres sim, mas são poucos padres ainda local, diocesano. Contamos muito com a colaboração dos padres religiosos, dos leigos e leigas. Por isso, a Igreja da Amazônia é marcada também por todas as vocações, tanto a religiosa, como dos padres, dos presbíteros, diáconos permanentes e dos leigos e leigas. E assim nós vamos fazendo a missão nesse chão da Amazônia. As distâncias são grandes, as estradas, os rios, igarapés e os lagos, e tanto quanto é lugar tem gente, né? No meio da floresta, tem gente lá que tem fé, que tem esperança e que espera a nossa presença. E o Papa Francisco nos desafiou deixar de ser uma igreja de passagem para ser uma igreja de presença. É um grande desafio para nós na Amazônia, se tornar presente na vida do povo, na luta do povo, no desafio, nas esperanças, nas alegrias desse povo que vive na Amazônia. Muito bonito esse testemunho, né, Padre Reinaldo? Para a gente conhecer também essas realidades, nós estamos falando lá do regional noroeste da CNBB, abrangendo lá várias dioceses, entre elas a Arquidiocese de Porto Velho, a Diocese de Humaitá,
onde está Dom Fontinelli, atualmente como bispo diocesano. Agora, Padre André, Dom Roque Paloschi, o arcebispo de Porto Velho, Rondônia, que presidiu ontem a Santa Missa ao meio-dia, ele dizia muito isso, desses anseios, desses desafios, mas da esperança, e ele agradecia muito o povo de Deus, os fiéis, os leigos. Nós temos uma igreja viva na querida Amazônia e lá naquele chão onde vocês estão. Foi isso mesmo, Alan. Inclusive, é uma experiência que eu tenho muito grata a Deus e vocacional fazer essa experiência de missão na Amazônia. Brevemente, se eu pudesse falar, eu lembro que conheci o Padre Geraldo por intermédio do Monsenhor Celso, um amigo nosso que faleceu, lá da Arquidiocese de Campinas, e ele falava, olha, seria uma experiência muito bonita ir para a Amazônia. E foi interessante que no livro Tombo da paróquia, depois que ele faleceu, tivemos acesso, ele falava, olha, o Padre André precisa fazer essa experiência. Isso foi muito bonito para mim, soou como um chamado vocacional. Estamos em agosto, não é? Falando de vocação. Mas o Padre Geraldo já estava convidando para ir lá na paróquia Nossa Senhora do Amparo, depois ajudamos a participar, preparar o congresso eucarístico do centenário daquela igreja. Mas o que me marcou nessa chegada, nesse caminho, foi não levar nada pronto, mas conhecer a igreja viva da Amazônia. Não irmos lá com as soluções, com as práticas, mas aprendermos da igreja da Amazônia. E o laicato é um laicato muito forte, muito missionário, muito capacitado e que acredito que pode ainda ajudar muito a evangelização na igreja do Brasil. Não mais o Brasil para a Amazônia, mas a Amazônia para o Brasil. E Dom Moacir Grec dizia, é necessário amazonizar, aprender com a igreja da Amazônia. E, Padre Geraldo, que mensagem que você deixa? São 100 anos de testemunho, de serviço, de missão, de pessoas, de tanta gente que deu a sua vida e que celebram a fé naquela igreja. A catedral é a igreja mãe da diocese. Que mensagem que você deixa olhando aí para frente? A nossa catedral é um coração pulsante dentro de Porto Velho. Diferente de muitas catedrais, é uma igreja viva, com um número de pastoral grande de agentes, e a minha mensagem é de esperança. A igreja continua viva, continua acolhedora, continua comprometida, e eu sou muito grato a Deus por estar vivendo naquela realidade da Catedral de Porto Velho. E eu falo para todos, continue olhando para frente. Às vezes a gente se prende muito nos problemas, nas pequenas coisas. Tem tanta coisa bonita para a gente celebrar. Então vamos celebrar a vida, a esperança e continuar evangelizando com o nosso testemunho, com a nossa presença e com menos palavras. Falar menos e viver mais o evangelho nas pequenas coisas do dia a dia. Muito bem, nós queremos agradecer vocês, viu? Que do coração de Jesus, cadê Porto Velho? Ê, beleza! E viva a querida Amazônia! Viva! Viva os missionários! Viva! E nós queremos agradecer que vocês que vieram do coração de Jesus, trazendo tudo aqui no coração da mãe. Muito obrigado, Dom Fontinelli, obrigado, Padre André Bordion, obrigado, Padre Geraldo. Obrigado a toda a Arquidiocese por essa festa, por essa romaria. Sempre bem-vindos à Casa da Mãe e ao sábado no Santuário. Isso, e quando vier de novo, né, trazer mais um pouco dessa diversidade cultural bonita da Amazônia para todo o Brasil conhecer, né?